CNN 360 continua a série de entrevistas com os coordenadores das campanhas dos principais candidatos à presidência da República, trazendo para vocês. A gente trouxe Germano Rigoto, coordenador do plano de governo de Simone Tebet. A gente trouxe Edinho Silva, coordenador da comunicação da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva. Ontem, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que está na linha de frente da campanha de Jair Bolsonaro. E hoje, Carlos Lupe, presidente do PDT e coordenador da campanha do candidato da sigla Ciro Gomes. Presidente, muito boa tarde para o senhor. Obrigada pela consideração. Reta finalíssima, véspera de debate. E, claro, com um clima bastante acirrado, o senhor prestigia a nossa audiência, o eleitor e, em especial, também a militância do PDT que está conectada aqui conosco. Boa tarde, o senhor me ouve bem? Ouço bem, boa tarde. Eu que agradeço o convite democrático de a gente poder debater o futuro do nosso país. Fechado. Lupe, é muito difícil iniciar aqui a nossa conversa sem colocar em tela, em questão, né, o tom que vem sendo adotado por Ciro Gomes, em especial nas últimas semanas, né? Ele referiu-se ao PT como um partido fascistoide e hoje chegou a falar, a fazer algum tipo de comparação entre Lula e nazistas, né? Isso tem despertado uma forte crítica ao rumo que ele adotou, em especial nessa reta final da campanha. Eu falo com a consciência tranquila, porque Lupe tem um estilo muito educado no trato, sempre teve, e, acima de tudo, ele foi ministro dos governos PT, dos governos Lula. Minha pergunta é, o senhor mudou tanto a avaliação que faz do ex-presidente Lula a ponto de hoje corroborar uma fala de que ele seria nazista, ou o senhor entende que seu candidato, muito pressionado nesse momento, erra no tom e impõe, né, uma faceta pavorosa a alguém com o qual o PDT tem relações históricas? Estimada jornalista, cada um tem um estilo de fazer política, um estilo de apresentar seu projeto, sua proposta. Eu, outro dia, estava vindo numa carreata até aqui no meu Rio de Janeiro, e no para-choque de um caminhão estava escrito umas frases. Eu gosto dessas frases de para-choque, que eu acho que tem muita sintonia com o sentimento popular, que dizia assim: quem bate não lembra, quem apanha nunca esquece. O que eu quero dizer é que só se lembram na hora que o Ciro contra-ataca alguma agressão que sofreu e nunca lembram das agressões que ele sofreu. Então é muito simples colocar o Ciro apenas como agressor, esquecendo que ele passou ao longo desses anos vítima que foi e continua sendo. Agora essa campanha pelo voto útil, essa pressão que se exerce sobre alguns membros do PDT, pegam dissidentes que já não estão no PDT há 10, 15 anos e chamam de dissidentes. Como é que você pode ter dissidente que não faz parte do partido? Não é dissidente, é ex-companheiro. Isso tudo incomoda muito, isso tudo irrita muito, e cada um tem uma maneira de reagir a essa irritação. Eu vou muito mais no substantivo. O que é que eu vou no substantivo? Eu continuo achando que nós não temos uma decisão da população sobre as eleições. Eu continuo achando que pesquisa não substitui voto. Eu continuo achando que eu percebo a população um pouco anestesiada nesse processo político nacional. Como aconteceu em 2018, a gente não percebia. Eu quero confessar meu despreparo. Eu, na eleição passada, até 10 dias antes, não imaginava que esse profeta da ignorância chamado Bolsonaro poderia chegar à presidência da República. E deu essa virada nos últimos 15 dias. Começou lá com a facada que levou, que eu não desejo para ninguém, e acabou com a eleição dele. Então, o processo político é muito dinâmico, o processo político é muito rico, e nós temos uma divergência com o PT profunda no substantivo. Qual é o substantivo que nós temos? Nós queremos mudar o modelo econômico. Isso o Ciro vem falando há muitos anos, não é de hoje. Ele apresentou um projeto chamado Projeto Nacional de Desenvolvimento, escreveu um livro sobre isso, com cada ponto, com cada setor da economia, de onde vem o recurso, como fazer. E, em vez de discutirem isso, em vez de fazerem parte de debate, agora mesmo já tem a notícia de que o Lula, que sempre reclamou, sempre quis que tivesse debate, não vai no debate amanhã. Está anunciando que não vai no debate amanhã. Então isso incomoda muito, porque a população não pode ser colocada como se tivesse apenas dois candidatos.
Nós temos o Ciro, nós temos a Simone Tebet, nós temos a senadora, que também é candidata. Quer dizer, a democracia é para isso. É 2 turnos. No primeiro turno, todos apresentam seus nomes. E no segundo turno, os mais afins se juntam. Então, eu acho que a reação do Ciro é condizente com as agressões que ele sofreu. Lupe, 2 pontos, né? Primeiro, né, condenar o voto útil, claro, né, o papel de quem está sendo alvo desse pedido, mas o mesmo pedido por voto útil foi feito por Ciro Gomes em 2018, quando ele julgava que era a única pessoa capaz de derrotar Bolsonaro. E com base nas pesquisas, as pesquisas mostravam que ele ia melhor no embate com Bolsonaro no segundo turno, ele pediu o voto útil, o eleitor não deu. Quando você fala em ataque, eu não tenho na memória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter chamado Ciro de fascista ou de nazista. De todo modo, eu vou me ater ao terceiro ponto da sua fala, que é quando você diz que a imprensa tem dado muito espaço a pessoas que já deixaram o PDT. A gente trouxe outro dia aqui a Cidinha Campos, é uma filiada histórica, está no partido desde 1982. E para ela, Ciro já não representa mais uma ala do PDT, que é a ala com a qual ela se identifica. A minha pergunta é, para o seu partido, qual é o legado que fica dessa reta final da eleição? E mais, o PDT cogita neutralidade num eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro? Em primeiro lugar, a Cidinha é minha amiga pessoal, eu a conheço há mais de 30 anos, mas a Cidinha já está distante da participação efetiva do partido desde que largou o mandato. Ela hoje é uma excelente comunicadora, uma excelente radialista e exerce seu direito de ter sua opinião, mas não mais como membro atuante do partido. Ela tem a sua opinião, respeito e divirjo profundamente, porque eu não sei qual é a Cidinha que está valendo hoje. Se é que ela falava e xingava o próprio Lula na outra eleição, ou seja, agora. Esse negócio do voto útil, eu, por exemplo, sempre condenei isso. Eu posso falar por mim. Por que eu sempre condenei isso? Porque eu acho que o voto útil é uma inutilidade. Para que tem 2 turnos, então? Então, daqui a pouco vai ser tão inútil se fazer eleição que a pesquisa já diz e já proclama o resultado para que eleição. Eu acho que isso é de menosprezar a inteligência da população, é desrespeitar a existência de um partido. Nosso partido, querida, tem 42 anos de existência. Eu estou há 42 anos no mesmo partido. Você diz que eu fui ministro do presidente Lula, fui com muita honra, e tenho consciência tranquila que foi um bom ministro. Eu não tive um processo na minha vida, com todas as pancadarias que eu recebi. Isso faz parte do processo político. Quem está numa vida pública é alvo sempre. O que eu estou querendo dizer é que é nosso direito apresentar uma candidatura. Vamos deixar a população julgar. Se a população disser que não somos nós, temos que reconhecer a vontade popular e respeitá-la. Só te garanto uma coisa, com o Bolsonaro jamais, não há nenhuma possibilidade do PDT, partido que eu presido, da esmagadora maioria, caminhar com esse profeta da ignorância, esse Beelzebub chamado Bolsonaro. Mas nós temos 2 turnos para isso, para no primeiro turno cada um apresentar sua proposta, cada um apresentar seu protesto, seu projeto, ter coragem de contestar o sistema financeiro. Eu acho que o Ciro paga um preço muito alto, porque ele é um questionador do sistema financeiro, ele quer democratizar o sistema financeiro. Nós queremos copiar, olha só que absurdo, nós queremos copiar o mega exemplo do capitalismo mundial, que é os Estados Unidos. São mais de 5 mil bancos nos Estados Unidos. No Brasil, você tem 3 grandes bancos privados e 2 grandes bancos públicos, que centralizam 80% do mercado financeiro nacional. Quando o Ciro faz isso, ele ganha por inimigos. E só se realça nele as possíveis reações mais fortes que ele tem a uma ação. E nunca se realça as qualidades, a competência, a inteligência e o preparo que ele tem. Tá defendido, Lupe. Vamos trazer um cara que você conhece muito bem, seu conterrâneo. Vem para cá, meu muso do catete, Leandro Rezende. A gente está conversando com o presidente do PDT, Carlos Lupe, e ele tem aqui defendido a posição e vem fazendo uma avaliação sobre a reta final da eleição. Leandro, com você, querido. Obrigado, Dani. Lupe, obrigado por estar conversando com a gente aqui. Prazer falar meu. Contigo, amigo. Queria te perguntar o seguinte, Lupe, lá no sul do país tem gente do PDT defendendo neutralidade, né? Que num eventual segundo turno o PDT declare uma posição de neutralidade que seria diferente de 2018. A avaliação que se faz é que a relação entre o PDT e o PT ficou tão ruim que mesmo um apoio crítico, que foi o que o PDT fez em 2018 ao Haddad, isso seria inviável
inviável e isso poderia mais resultar no desembarque de muita gente que está no PDT hoje e não concorda com o que o PT está fazendo. Isso está no seu radar, declarar neutralidade? Eu conversei só rapidinho com o Manuel Dias, que você conhece bem também, e ele falou que o Brizola jamais admitiria neutralidade. Você consegue cravar, o senhor consegue cravar agora que o PDT não vai ficar neutro no segundo turno das eleições, se a gente tiver? Amigo, eu costumo dizer uma coisa sempre. Eu convivi os 25 últimos anos de vida de Brizola mais próximo dele que até os próprios filhos. Eu nunca falo em nome dele, porque eu acho que ninguém tem direito de falar por quem não está aqui entre nós. Está nos esperando, está nos protegendo. Essa questão do segundo turno, nós temos que viver a cada momento o seu sofrimento. Né? Nós ainda estamos no primeiro turno, até às 17 horas do domingo, dia 2, nós temos que lutar por estar no segundo turno. A partir do momento que tem a decisão, aí eu vou reunir a direção do partido, eu tenho a minha opinião pessoal, mas eu me curvarei à maioria da decisão do partido. A nossa história não é de ter neutralidade, a nossa história é de ter um lado, doia quem doer. A nossa história é de um partido democrático que respeita a vontade da maioria. Vamos fazer a reunião, o que a maioria decidir. Se nós não formos o segundo turno, a partir de mim, que sou o presidente, tem que respeitar, essa maioria será seguida por todos. Aqueles que não quiserem seguir, paciência, sigam o seu rumo. Deixa eu trazer o Yuri Pita rapidamente, depois eu ainda deixo você conversar mais um pouco com o Leandro Rezende. A gente está ouvindo o Carlos Lupe, é o homem forte da campanha de Ciro Gomes e é o presidente do PDT. Yuri, com você. Obrigado, Dani. Boa tarde, presidente. Prazer falar com o senhor novamente. Boa tarde. Ontem a gente viu manifestações de uma série de ex-ministros de vários governos em defesa do voto ainda em primeiro turno em Lula pela questão do risco que Bolsonaro ofereceria em caso de segundo turno. Hoje, o painel da Folha de São Paulo traz a notícia de que o economista Paulo de Tarso Venceslau, que foi a primeira pessoa a fazer uma delação envolvendo irregularidades no PT, foi expulso do partido ainda nos anos 90, tem uma história bastante importante de enfrentamento desde a ditadura militar, dizendo que chegou a declarar voto em Ciro, que agora também considera importante Lula. Todos argumentam essa questão de que seria importante uma vitória ainda no primeiro turno, ou melhor, todos colocam como importante derrotar o governo ainda em primeiro turno. Qual é a resposta que o senhor dá para esse argumento? Porque o senhor fala que é importante ter um primeiro turno e depois o segundo turno, mas estas eleições podem ser consideradas eleições normais ou não? Ou são eleições que têm que ser olhadas com mais atenção e com mais cuidado? Amigo, dentro do sistema democrático, quando se respeita a Constituição e o resultado da vontade da maioria da população, sempre é uma eleição normal. Ou o Bolsonaro, quando ganhou a eleição passada, foi anormal. Eu achei anormal a sua vitória, porque para mim é uma desgraça para o país. Mas ganhou, temos que respeitar. Eu acho que o processo democrático tem que aprender a conviver e não criar fantasma onde não tem. Para mim, Bolsonaro está derrotado. Bolsonaro será derrotado no primeiro e no segundo turno. Agora, por que eu tenho, com medo do Bolsonaro, que deixar de participar de uma eleição? Por que eu tenho que antecipar o resultado de uma eleição que não houve ainda? Por que eu tenho que acreditar que a pesquisa é absolutamente certa e que o resultado já está confragado e conferido? Não é assim. Eu já tenho um pouquinho de experiência, um pouquinho de vivência. Eu já vi muitas pesquisas 2, 3 dias antes das eleições, no dia da eleição dá um resultado completamente diferente. Eu acho que o rico do processo democrático é respeitar a vontade popular. Repito, amigo, essa conclusão de que o não ao Bolsonaro, nós, o meu partido, eu como presidente, foi que mais ações, nós fomos o partido que mais ações moveu contra o Bolsonaro. Inclusive 3 na Corte Raia, está tudo registrado. No Supremo, então eu não tenho dúvida da desgraça que é para o país esse Beelzebub Bolsonaro. Agora eu quero disputar, eu quero ter o direito de apresentar uma proposta para o Brasil. Isso é democrático. Eu não acredito, eu não aceito que queiram cercear o meu direito de participar de uma eleição com medo de uma desgraça, com medo do fantasma. Eu não corro de fantasma, eu enfrento. Se o Bolsonaro é um fantasma e para mim nós vamos enfrentar e ganhá-lo nas urnas. Essa é a resposta que a democracia tem que dar. Lupe, eu vou trazer o Leandro de novo. A gente ainda tem cerca de 3 minutos. Vamos ver se ele consegue fazer uma pergunta e eu ainda jogar um pinga-fogo no final. Vamos ver. Lê, com você. Pode não.
Muito rapidamente, o tom da campanha do Ciro, ora batendo muito no Lula, batendo menos no Bolsonaro. Qual é o dedo do João Santana nessa estratégia e você acha que ela deu certo, Lupe? A rejeição do Ciro cresceu bastante. Amigo, o dedo do João Santana é o dedo de quem faz o marketing da campanha. A vontade política é do candidato. Nós, quando batemos muito no Jair Bolsonaro, eu estava aí no último debate que tivemos na Band, o Ciro chamou, inclusive, os filhos do Bolsonaro de bandidos, de ladrões. E não deu realce quando ele insinuou alguma coisa com o Lula. Eu acho que tem isso daí também. Eu já vivi isso com o Brizola, eu trabalhei com o Brizola. Era uma disputa de hegemonia. O Lula tirou do Brizola do segundo turno em 89 de uma maneira muito forte. Era a campanha também dizendo que o Brizola estava ultrapassado, que fugiu de saia do Brasil, que recebeu o dinheiro de Fidel. Isso tudo a gente apagou e o próprio Brizola nas eleições de 89, o segundo turno foi com ele. A política não pode ser essa questão de fato consumado. A política tem que ser disputada. Nós queremos simplesmente ter o direito de, como um partido que tem 42 anos de existência, de coerência, de centro-esquerda, nós somos vítimas da ditadura, nós somos os que sofreram mais. O partido que eu represento, o PDT, é o partido que maior número de exilados teve, o maior número de caçados, o maior número de mortos e vítimas da ditadura. Nós somos herdeiros do velho PTB de Vargas. Então, eu não aceito qualquer suspeição sobre a nossa postura e não aceito posição hegemônica. Porque quem está com o PT é de esquerda e quem não está com o PT não é de esquerda. Tem que respeitar a nossa história, isso incomoda muito. O respeito é fundamental num processo democrático. E a disputa é da democracia, sempre foi assim em qualquer parte do mundo. Se amanhã são vitoriosos, parabéns, vamos aplaudir a vontade da população. Se não, vamos disputar até o último minuto. Lupe, para fechar aqui um pouco, nessa reta final, a gente passou o tempo quase todo aqui pressionando um pouco para entender para onde vai o partido e se houve uma avaliação de que o tom acabou levando aí a um lugar difícil. E eu acho que é justo também perguntar um pouco sobre a prioridade, né? O desafio, a terceira via, a chamada terceira via, está sob muita pressão, não só Ciro, mas também Simone. O seu eleitor está sob disputa, né? Qual é a estratégia para segurar quem já está com você, né? E evitar que o tamanho do Ciro e o tamanho do partido saia diminuto dessa disputa. Como é que usa essa reta final, 8 diazinhos, para garantir esse fenômeno? Vida jornalista, eu já vivi isso na eleição pós-morte de Brizola de 2006. O Cristóvão, que foi nosso candidato a presidente, teve 2,5%. E nós saímos de 8 deputados federais para 21. Na última, o Ciro também, ficando em terceiro lugar, saiu de 21 para 28. Nessa, nós vamos fazer mais de 36, provavelmente 35 deputados federais. Porque um partido não é só o que representa uma candidatura, é sua história, é o que ele apresenta para a população, é a marca que deixa, é seu projeto. Nós acreditamos nisso. Não estou dizendo que nós estamos certos. Deixa a população nos julgar. Eu só quero ter o direito de deixar a população nos julgar. Se a população disser que não somos nós, vamos respeitar democraticamente o direito da população. Na minha maneira de ver, por exemplo, a população equivocadamente elegeu essa desgraça chamada Bolsonaro. Mas o que eu posso fazer? Tem que respeitar. Nós denunciamos, protestamos, tentamos impeachment, tudo que você pode imaginar, nós lutamos. Mas foi a população que escolheu. Nós temos que respeitar a vontade da população. Se a população não quiser que a gente vá para o segundo turno, paciência. Vamos reunir o partido e decidir o que fazer. Vamos botar ele aqui, Edu, para poder me despedir do presidente do PDT, Carlos Lupe, aqui no CNN 360. Presidente, boa sorte na reta final. Bom trabalho para o senhor e para o partido. Até a próxima. Muito obrigado pela gentileza, pela democracia de me receber, de dar liberdade de falar o que pensa. Isso é democracia, cada um ouvir, respeitar, fazer o contraponto e democraticamente deixar o povo decidir. Essa é a nossa especialidade aqui, democracia. Obrigado. A gente está com ela e não fecha. Obrigada, Lupe, até a próxima. Sou prova disso. Eu acredito e agradeço. Muito obrigado. Valeu, querido.